Boa noite, amigos do Agro. Sejam todos bem-vindos a esse local de bate-papo, de descontração, de aprendizado, tanto nosso como de vocês, essa troca de experiência aqui e esses assuntos entre a Vitorino Agrogestão e a Potencial Pecuária, o nosso amigo e parceiro aí, Marcelo Comparini. Vão se assentando, se aconchegando. Fiquem todos à vontade, que hoje o assunto é 3 pontos, né? Na verdade são vários pontos para a capacitação da sua fazenda. Então hoje nós vamos falar um pouco de pontos, né, para se capacitar uma fazenda, uma empresa rural, para que essa possa tá tendo lucro, né? Tá tendo resultados positivos. Muito boa noite, D'Angelo, seja bem-vindo. Doutor Potencial chegou aqui. Seja bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem? Só mais um minutinho aí para a gente já dar início a essa live. Voltando aqui. Boa noite, Everson. Isso aí, moçada. Vamos mandando coraçãozinho. Ô, Genilson, boa noite. Tá sumido. Boa noite e aí, tudo bom ou não? Tudo ótimo, e Vossa Senhoria? Calor demais, moço, você tá doido. Tá quente, hein? Hã? Tá doido, moço. Quente, Nossa. quente. De jeito, como é que vai fazer? Chover, né? Chover, já chove. Já, ainda bem, né, cara? Vai muito bom, já andou dando uma chuvinha pra todo lado, né? Já. Tem uma chuvinha Tem boa. lugar aí de 40 milímetros aí que nós já pegamos, hein, rapaz? Foi bom, ó. Acabar com a palhada, mas tá bom. Mas uma hora tem que acabar, né? Tem, uma hora tem que acabar. Jeito. Deixa, agora... Se não tira o velho, o novo não vem, né? É o ciclo. É o ciclo. Tá certo. Moçada, hoje eu gostaria de começar essa live com uma frase do nosso Machado de Assis. Olha, você também busca Machado de Assis, que tem muito a ver com capacitação de fazendas. Por quê? Eu considero que quando a gente vai nessa parte de capacitação, nessa parte, existe muita, vamos dizer assim, coisas ocultas, né? E onde até o produtor rural vai se aconselhar e procura uma ajuda com aquele cara que está vendendo as coisas para ele. Então, diz Machado, diz Machado, eu sei que Vossa Excelência preferia uma delicada mentira, mas eu não conheço nada mais delicado que a verdade. Então, para você se capacitar e capacitar uma fazenda, acho que a primeira coisa que tem que ter é a verdade entre você e todos aqueles que estão envolvidos no negócio. Não adianta você querer, eu não vou falar para ele não saber o que eu vou ganhar, ou o que eu não vou ganhar, eu vou esconder o orçamento, a conta, ou isso, aquilo, para ele não ver. Então já começa com essas mentiras, e então se os seus envolvidos, né, se todos os envolvidos não tiver uma clareza do que vai acontecer, então eu acho que já começa capenga, né, vamos dizer assim. Cara, o Genilson está perguntando aí se a live vai ficar gravada, ó. Vai ficar no Instagram. Se não gravar o resto, tudo pelo menos essa frase Machado de Assis, vai. Nem que nós vamos talhar na pedra, na tábua. Você entendeu? Isso aí tinha que ir na porteira de entrada fazer assim. Toda hora que o cara parar ou para mijar na chegada ou para abrir a porteira, ele lê estranho aí, ó. Você entendeu? Mas isso é interessante, Luiz Carlos, porque acho que a primeira verdade, né, e isso eu vou levar lá para o lado do propósito, a primeira verdade, o pecuarista tem que ter com ele mesmo, né, cara? Com ele mesmo. Essa o que ele quer, qual que é o propósito daquilo que ele quer para a fazenda dele. Se ele não sabe essa verdade, todas as outras verdades ou inverdades vão servir para ele de muleta ou de escora ou de rumo, né, de bússola. Então, se não tiver, do meu ponto de vista,
que eu acho que é uma das grandes coisas que a gente vem falando de capacitação de fazenda, tanto que a gente bate, né, contra o que muito se fala hoje, que é de capacitar equipe, capacitar equipe, capacitar equipe. Não estamos falando nada contra a capacitação da equipe, não é isso, a capacitação da equipe uma das ferramentas que tem que ser utilizadas dentro da capacitação da fazenda. E você começou muito bem que realmente a verdade, né, essa sutil delicadeza aí, realmente tem que começar dele. Ele é o topo da pirâmide, né? Ou, se a gente pensar até o inverso, mas, né, ele seria até a base da pirâmide, né, cara? Porque é dali que eu acho que ele tem que começar, não de lá para cá, né? Mas ele é a pirâmide, né? Ele é a pirâmide inteira, né? Do pico até a base. Né? A base. Então, assim, muito bem, cara. Muito bem. Linda a frase, hein? Machado era Machado, né? É uma pena que é esquecido hoje. Por nós mesmos, né? Quase ninguém. Não, a doutrina, né? Paulo Freireana. Tem que te fazer idiota, né? É mais fácil de carregar. Mas, mesmo. Cara, não vou tomar minha hidroxicloroquina, vocês estão vendo, eu já marquei. Ó, tem que tomar duas, né? Porque tem que ser acima de 80, então como ela tem graduação de 40, tem que tomar duas. Pois é, tem que tomar duas. Ou mais, né? Depende, uma região que tem muito Covid. Mínimo de duas. Mínimo de duas. Região que tem muito Covid, né? Bom, pessoal, então, voltando, né, na capacitação da fazenda, o que a gente quis dizer, e tanto aí com essas, que realmente você tem que partir da verdade, tanto para você, porque não adianta se auto-enganar, que é a pior das mentiras, né? Como também para toda a sua equipe. E o que a gente considera uma coisa interessante, o que para você tá inserindo esses hábitos, né, essa capacitação? Uma primeira das coisas, além da verdade, acho que a segunda seria hábitos, né? Isso aí é igual você escovar os dentes. Todo dia você acorda e você sabe que você tem que escovar os dentes. E a fazenda precisa de diversos hábitos. Tanto igual o funcionário sabe, às vezes, o peão, que vai olhar a maternidade, ele sabe que tem que arriar o cavalo e olhar a maternidade. Aquilo é um hábito. Isso é um hábito e nós precisamos criar hábitos para tudo. Para trocar pasto, para olhar a cerca, para olhar a aguada, para olhar o saleiro, para fazer pesagens, né, para medir chuva, para comparar. Então, são hábitos que você tem que ter que... E não é fazer uma vez e depois... esquecer aquilo ou achar que já sabe, né? Esse hábito tem que ser igual escovar os dentes todos os dias, senão vai se perder, né? Um ano não é igual ao outro e nenhuma uma estação é igual à outra, né? Então a gente tem que ter os hábitos e esses hábitos têm que ser feitos para que essa fazenda seja melhor capacitada, né, doutor? Bom, são difíceis de implantar, porque é quebra de paradigmas, né? É quebra de antigos hábitos que não estavam... eram existentes, mas a gente acha que não tem, né, Luiz Carlos? Todos, né, dentro da sua casa, do jeito que você entra no carro, do jeito que você liga, do jeito que você chega, onde você larga a botina. Então, são pequenos hábitos que já existiam e que às vezes são prejudiciais e não estavam sendo vistos porque ninguém mede, né? Porque ninguém tem um comparativo do indivíduo como o do passado e do presente, né? Fora esses benchmark que você compara coisas diferentes, isso aí não existe. Mas então, assim, a quebra do hábito antigo para um novo hábito, ele é muito difícil de se implantar, isso não é fácil, né? Tudo isso aí que a gente... São processos já que são mentais, rotineiros ali, que o cara tem. Da mesma forma que um novo hábito implantado também será difícil
de ser quebrado. Então, se ele vem para ser melhor, né, para melhorar a produtividade, para melhorar a logística, para que seja a forma de melhora, ele também vai ser dificilmente quebrado por um novo hábito que possa voltar àquele antigo, ruim, ou que possa ser um hábito que vai estragar, né, todo o processo aí de produção, né, Luiz Carlos? Então, a criação de hábitos é uma das formas mais interessantes de se montar equipe. Não é fácil. E, né? de mensurar a sua produção também, capacitar a sua fazenda, né? Como que fica fácil, né, Luiz Carlos? Se você tá o batido, claro, quando a gente fala batido, todo dia é rotina, vai acontecer desvios? Sim, mas se você já tem aquele hábito mensurado, especificado, né, ele já é a rotina, vai te trazer esse benefício de você ter a condição de mais rapidamente consertar alguma coisa que não está sendo muito do seu querer ali produtivo, né? Perfeito. E quais seriam alguns exemplos de hábitos? Hábitos é uma infinidade, mas vamos dizer assim, no caso da minha parte, depois o Marcelo fala um pouco dos hábitos na parte produtiva, mas na minha parte, orçamento é um hábito, você tem que fazer, e não basta fazer o orçamento, engavetar ou salvar na pasta lá o orçamento e não olhar e não seguir. Então você tem que acompanhar seu orçamento realizado versus orçado. Isso não é só de custos, é tanto de faturamento, e para isso você vai precisar do ganho de peso, então você vai ter que ter um outro hábito que é pesar, um outro hábito de saber quando é que vai sair esse gado, então um hábito de acompanhar o orçamento, um hábito de acompanhar a produção, um hábito de fazer o seu estoque, porque muito pouca gente tem um mapa de gado mensal, com entrada, movimentação e saída, isso fechado todos os meses, né? E batendo, né, o saldo inicial com toda a movimentação e o saldo final, e aquilo ser olhado e ser acompanhado, que no final do ano você consegue ter índice de mortalidade, índice de prenhez, índice de desmama, índice de todos os índices, né, de mortalidade da categoria mamote, da categoria de 8 a 12, da categoria de 12 a 24. Então, você tem o hábito de estar olhando o que é o seu maior ativo, né, que é o rebanho, que é o estoque. Então, isso aí são hábitos na parte de gestão, né? O planejar, determinar jogar, ter o hábito, eu vou ter o lucro de X reais, então eu vou deixar 30% de X para eu reinvestir na minha galinha dos ovos de ouro, né? Porque se eu for só exaurindo aquilo ali, vai diminuindo a cada ano. Então eu tenho que dar uma injeçãozinha de ânimo, assim, então, na minha empresa. Então isso é um outro hábito. Então são hábitos saudáveis aí na parte de gestão. E o Marcelo, cite alguns exemplos aí, Marcelo, desses hábitos aí na parte de produção. Não, Luiz Carlos, eu acho que o muito mais interessante é entender que isso, né, um hábito vai levando a outro, né? Você não tem como, se você tem o hábito da pesagem para ver o quê? O GMD, para ver o desempenho que o seu animal está dando, consequentemente, para ser melhor isso aí, ele vai te mostrar isso também, né? Você teria que ter o hábito de quê? De estar olhando esse animal no pasto, né? A hora de entrada, a hora de saída, o ajuste de lotação, né? Então, assim, o que é muito interessante disso é que não desgarra, né? O negócio não desgarra, tem que ser um dentinho mordendo o outro aqui para a engrenagem ir rodando. Então, é isso que eu acho que é muito interessante da percepção, né? Quando a gente fala de implementação de hábitos, implementação de uma rotina, né, que isso fique, né, quem troca, né, é muito difícil trocar 100% da turma toda de uma vez, né, então quem fica sabe trabalhar aquilo ali. A fazenda tem o seu sistema de funcionar, né, o organismo dela ali, o que pulsa, o que faz ela
ela trabalhar, claro, pessoas precisam, né? Mas tem como acontecer sem estar a equipe 100%, às vezes, né? Se você tem essa condição habitual de isso aqui acontece, muitas coisas não vão estar desgarradas e não vão estar atrapalhadas, vamos colocar assim, soltas nos acontecimentos. É muito mais fácil, com a equipe mais enxuta, você conseguir trabalhar a parte produtiva da fazenda. Ela não para, né? ela não se deixa ali se abater por trocas, por turnover alto, funcionário e por aí vai, né, Luiz Carlos? Então, acho que isso aí é interessante, essa criação dos hábitos, das rotinas, né, uma coisa que eu acho que a gente tem que pontuar quando a gente fala assim, mas aí vocês estão falando de montar um escopo, montar cargos e funções e tudo mais. Eu acho que isso é uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com cargos e funções. Quando você fecha o caboclinho dentro de um quadradinho, né, ditando o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, você entregou tudo para ele, para que ele não faça mais nada além do que está dentro do quadradinho dele, né? Então, tem que tomar cuidado com isso aí, né? A turma tem que estar engajada mesmo, a turma tem que estar com tesão de estar trabalhando, e isso vem, como você falou, se existe uma verdade, todo mundo quer participar de uma boa verdade, né, Luiz Carlos? E para isso, falando vamos dizer assim, a categorização dos empregados ou dos funcionários, né? Eu sempre falo, gente, existe um código, o CBO, né, que é o Código Brasileiro de Ocupações ali, que é a parte de registro, 62105, que é trabalhador polivalente na agropecuária em geral. Então registra esse cara, não tem um peão, não tem um capataz, não tem um gerente, não tem um tratorista, não tem ninguém. O cara vai fazer aquilo que é preciso fazer. Pô, porque o cara está no campo andando, passou num sal, o coxo está sem sal e não pode apiar da mula para colocar sal. Não pode apiar para o cochete está quebrado, não pode apiar para amarrar o cochete. E aí depois eu consertar, andar com um alicate no bolso da baldrana e arrumar aquilo ali para que não traga prejuízo, para que não coma, porque o gado não saia antes. Então, são coisas que todos têm que ter, todos os hábitos, todos têm que saber fazer de tudo, né? Quando puder... 62105. Então, e registra tudo, é trabalhador polivalente na agropecuária em geral. Então não tem essa, não tem o tratorista, não tem o vaqueiro 1, o vaqueiro 2, o vaqueiro 3. E o vaqueiro ele acha que nunca pode apiar da mula para fazer uma outra coisa a não ser cuidar do gado, né? Então isso é muito ruim numa fazenda, porque todo hábito ele precisa de um propósito, né? E se o vaqueiro não tem o propósito de salgar, se ele acha que não é dever dele, ele não vai ter aquele hábito de passar ali e achar que tem que salgar. Se ele não tem um propósito de dar lucro, de fazer com que aqueles animais ganhem melhor ou prenhem melhor, ele não vai apiar e consertar o cochete ou um fio de arame estourado, né? Então, o hábito tem que ter o propósito. Então, a gente tem que fazer com que toda a equipe, toda a propriedade saiba qual que é o propósito de estar fazendo para que crie esses hábitos, né, doutor? Sim, e isso vai transformando, né? Isso não é fácil, gente. Realmente não é do dia para a noite você vai fazer isso aí, porque você primeiro, né, a gente fala, vamos para colocar em porcentagem, para só didaticamente ficar melhor, o erro é 50% nosso, 50% do cara, né? Não estou falando que ele é de todo ruim, e também não posso falar que nós descrevemos ou mostramos para ele tudo do jeito que a gente queria que fizesse, né? Todo o propósito, toda a verdade, toda a rotina, a sistemática, a gente às vezes não falou isso aí, né?
E aí acontece o seguinte, a turma vem para tapar isso aí, fala, cara, pô, não, você não está motivando a equipe, você não... Gente, não existe motivar a equipe. Não existe motivar a equipe. O cara nasce, motivação é intrínseco, o cara nasce com aquilo. Você vai ver, se você pode sair 2 retireiros, 2 capatazes, um vai descer, vai esticar o arame, o outro vai ficar olhando. Então, não existe. E não adianta você querer chamar lá e falar assim, cara, não vai. É dele. Como a proatividade é do outro, o sossego também é desse cara. Então, a gente não motiva. Né? Não tem isso, não existe esse negócio. Você pode influenciar, né? Você pode ensinar, mas motivar, você não consegue colocar isso na pessoa. Certo? Então, já vem. O cara já nasce. Então não adianta perder tempo com pessoas assim. Não adianta perder. E elas vão estragar, às vezes, um pouco do resto. Nós já citamos aqui também em porcentagem, né? Esse trabalho feio da turma aí. E você tem, é igual cabeceira meio fundo. Não tem jeito dentro da equipe. Você tem 15% de bom. Então, esses caras que vão descer mesmo, nunca foi pedido, é aquele cara que pula da caminhonete quando está rodando, oh, peraí, doutor, peraí, olha o saquinho lá voando. Ele vai lá e pega. O outro passou, a mula derrubou ele por causa do saco, ele monta na mula de novo, vai embora e larga o saco lá onde estava, a mula derrubou. Entendeu? Então, não janta. Então, o que a gente tem que fazer, moçada? É ir atrás, porque se a gente pegar 15%, 20% é cabeceira, nós estamos falando de 75%, 80% de gente que não quer, né? Então, isso nós temos que começar, e esquece, não tenta motivar não, que você sai o ruim da história, né? Motivação a gente não põe na turma, tá certo? Então, eu acho que são as criações, né? A gente falou aqui de 3, para citar 3 hoje aqui, 3 formas de capacitar a fazenda. É isso aí, é proposta, é criação de hábito, e isso aí é que a gente tem que ir montando e desenhando para que a fazenda possa receber e dar conta de ter essa produtividade. Né? E comunicação clara, né? Que é a terceira que a gente preconiza aí, que é você fazer com que aquele colaborador, aquele empregado, aquele funcionário, não só ele, né, toda a equipe e até mesmo você, saiba qual que é o hábito, qual que é o propósito. Então, você precisa ser muito transparente e seguir o conselho de Machado, né, de falar não existe mais nada delicado do que a verdade. Né? Então, falar a verdade para todos, para que isso... reuniões, outra coisa, um hábito muito saudável que a gente não tem costume é fazer reuniões, nem que fossem semanais ou quinzenais, mas pelo menos tem que ter reunião com toda a equipe. Para quê? O que nós vamos fazer semana que vem? O que era para ter feito semana passada? Foram feitos, foram realizados? Se não foi, qual o motivo, o porquê? Né? Então, o hábito de você reunir com toda a equipe, né? Com toda a sua equipe e saber em que ponto que está as tarefas, né? Se foram executadas, se não foram, o porquê e se vai ser executado, se não tem como ser executado. Então, esse hábito também de reuniões e essa troca esse feedback aí entre o porquê que foi e o porquê que não foi realizado também é muito importante, né? Não, boas. A gente não sabe fazer reunião, também tem essa, né? A gente tem, né, que aprender a fazer, né? Reunião vira briga pessoal, né? Mais menos do que você precisava ver. Mas é igual a gente está falando, parte nossa, às vezes, de gestão, às vezes é muito falha nisso aí. Mas é uma ferramenta extremamente importante. Quando ajusta o negócio, não tem nada que faz andar melhor e mais rápido. É impressionante. Né? Então, é um hábito que deve ser feito, é um hábito que deve ser colocado. Eu falo muito assim que, cara,
a gente, em comunicação clara, né? Muitas vezes você chega, a gente encontra, às vezes até a gente mesmo se perde, às vezes, na fala, na frase, né? Quantas vezes já chegou o cara, ó, puta, nós estamos com a mortalidade de 8% e nós temos que baixar isso aqui para 5%. Cara, o maternê quer saber quantos bezerros, doutor, eu não posso deixar morrer. Fala para mim, ó, se você chegar e falar para mim, fala assim, olha só, eu não quero, esse ano nós podemos morrer no máximo 35 bezerros. Moço, ele vai dar o sangue para não morrer 35 bezerros. Mas não chega lá e fala que você vai baixar, ó, nós estamos com 8%, nós vamos ter que trazer para 5%, isso dá 3%, né? 3 pontos percentuais na mortalidade, nós vamos... Cara, não vai acontecer nada. Vai continuar morrendo bezerro. Quantas vezes a gente chega e fala assim, né? Às vezes, parte de gestão, você vai estar muito acostumado com isso aí, às vezes até mesmo você pode ter... Quem pode fazer esse relatório para a gente? Quem pode? Rapaz, não, especifica, né? Especificidade é a sutil da verdade aí, a delicadeza da verdade, está nisso aí, gente. Nessa, a ponte, né? Você não está fazendo mal para ninguém, às vezes até pelo contrário. Aí vai aparecer o trabalho bem feito daquela pessoa, às vezes vai te entregar dentro de um padrão, então isso para a fazenda como um todo é muito melhor. Né? Então, quem pode? Vamos baixar tantos por cento. Não, moçada, a gente precisa aprender a falar o português, falar o que precisa ser falado, porque senão nós não podemos esperar que o outro entenda, né, aquilo que a gente... É uma pretensão muito grande, né? É ser muito pretensioso, achar que tudo que você fala, os outros entendem 100%. É muita pretensão. Então, acho que a gente tem que saber realmente começar a pôr mais facilidade, né, mais clarividência e mais nas frases que a gente, na comunicação que a gente usa, não só técnicos, né, donos, os próprios gestores lá da fazenda, retireiro com peão com a gente, e por aí vai, né, tudo a boa comunicação, quando bem feita, ajuda demais o negócio. Né? E esse percentual vem em tudo, né, Marcelo? Nós temos o pessoal que trabalha nas fazendas e ele não tem lá uma escolaridade muito alta, né? Então a matemática dos caras são muito pouca, muito pouca, né? E nesse meio tempo, a hora que você fala em porcentagem, nós precisamos ter 80% de prenhez, que é o mesmo caso da mortalidade. Não, eu preciso fazer 80 vacas prenha. Desse lote aqui eu quero 80, daquele outro lote do pasto da mangueira eu quero 70 cabeças prenhas, e daquele outro eu quero tanto. Dessa aqui que é primípara, que nós vamos ter que tratar melhor, nós temos que prenhar tanto. Então, são informações e uma comunicação muito mais clara na forma que se faça entender, né? Onde quem vai executar as tarefas vai conseguir... Possa ler aquilo, né, Luiz? Possa ler. Quando eu falo, visualizar. Quantas vezes o cara vai chegar para dar um ralo no inseminador, né, amor? Você só teve 33% de prenhez na sua mão aí. Que adianta passar isso pro cara, coitado? Por que você teve só isso? Me explica aqui, senta aqui, João, fala aqui para mim, por quê? O que aconteceu? De 100 vacas, você só empreendeu 33. O que foi? Foi segunda-feira, depois de pagamento? E me avisa que nós vamos mudar isso aí. Você entendeu? Nós vamos cair os protocolos tudo para terça para frente, se for o problema for isso. Não, mas né? O que adianta? Eu vou levar um relatório, entregar para os caras, Serafim, chega aqui, ó. Tá aqui, ó. Você tem 33, o outro é melhor porque tem 52. Rapaz. Você não ajudou nada os caras, né? Nada. Mas na minha visão, você não ajudou nada. Nada. Isso é igual quando a gente vai falar com o advogado. Eles falam tanto trem difícil que a gente não entende nada.
esse também não sabe nada, mas ele sabe falar Não, difícil. E é igual filósofo. É. É igual filósofo. Igual é a mesma coisa, mesma coisa. Só usa uma terminologia muito mais difícil. O vernáculo dos caras são mais. E aí eles falam aquele tanto de baboseira, a gente fica, nó, aquele cara é inteligente. Mas esse é mais uma do Paulo Freirismo. Eu acho que isso aí veio até antes. O filósofo acho que veio até antes. Ele não sabe nada de orgulho de saber tudo. Então eu acho que isso veio bem antes. Ele foi dos contaminados. Mas, cara, não, a gente levar a comunicação mais tranquila, né? Por nós mesmos, eu falo assim, que eu acho que facilita bastante. Às vezes a gente se perde mesmo, às vezes na conversa. Às vezes você está ali explicando, tá o dono da fazenda, tá o gerente da fazenda, aí reúne toda a turma de peão da fazenda. Cara, para quem você está falando? Né? Para quem que você está falando? Às vezes naquele momento teria que ter só o dono. Depois você vai fazer um só para o gerente. Depois, não, agora eu vou chamar a turma. Porque senão um não vai entender, um vai cobrar, o outro vai ficar sem entender, vai embora sem te cobrar, sabe o que está acontecendo? Não teve, né? Você não consegue falar para todos, né? E não vai agradar a todos com aquilo que você precisa. Se eu não falo em porcentagem para o dono, ele vai chiar. Os caras me mostram métricas, os caras não me mostram dados, né? Então, assim, agora, se eu vou falar, se eu vou mostrar para os caras lá no campo, assim, doutor, você teve 33% de prenheiro. Os caras não vão entender, não vai adiantar nada. Então, assim, não adianta querer inchar o negócio que não vai dar resultado. Vamos conversar parte por parte para quem precisa, do jeito que precisa. Aí a conversa anda, o negócio flui. Né? Então, eu acho que é bem mais simples a gente atacar pontos distintos de cada vez, né, do que querer acertar todo mundo numa pancada só, né? É isso mesmo. Perfeito. Então, é a comunicação com clareza, né, para que se crie hábitos e os propósitos para esses hábitos serem criados. Então, gente, são os três pontos, eu acho, crucial, né, para você estar capacitando a sua propriedade, a sua empresa, né, e começando sempre com a frase, né, que é a verdade, não existe nada mais delicado do que a verdade, né, e aonde com ela você vai conseguir atingir todos os seus objetivos e todas as suas metas, né, porque não adianta nada você chegar lá e esturra todo mundo, fica bravo, dá esporro em todo mundo, você vai a próxima reunião, que quase não tem, né, quando tem, você passa achando que liderança é isso, né? Na outra ninguém fica, todo mundo de cabeça baixa, você dá esporro em tudo, e aí não vira nada, não acontece, você deixa de saber as coisas, você deixa de criar hábitos, você deixa de ter propósito. Então a comunicação, além de ser clara, tem que ser mansa. Senão daqui um dia vai fazer tudo igual o gato, né? Cagar e enterrar, né, velho? Você entendeu? Então não adianta o trem, tem que estar às claras. Então, tem a hora de você brigar? Tem a hora de você ficar nervoso, toda hora, né? Mas chama, aí no individual, saiba a hora, saiba a hora. A gente fala que para bater, bate escondido, mas para elogie em público e né? pressione no privado. Essa é Isso e precisa. Nós acho que temos essa falha muito grande, nós, quando eu falo a pecuária como um todo, né, essa falha da comunicação é grande. E acredito que não só na pecuária, né, mas na parte empresarial urbana também não é fácil e ainda tem outras coisas, né, que às vezes uns superegos também, que é mais difícil você contornar. Mas o que eu acredito, Luiz Carlos, desse ponto que a gente está falando, às vezes a turma entrou e achando que a gente ia falar de paz, suplementação,
né? E fazer o confinamento, fazer compra, caralho. Então, assim, eu acho que nada disso você consegue atingir se, igual a gente falou, se a base da sua fazenda não estiver preparada para receber isso. Você só vai piorar o seu negócio, financeiramente falando, né? Então, se ela não estiver preparada, se você já não está embasando ela para dessa forma, não adianta você querer fazer suplementação, não adianta você querer adubar pasto, não adianta você partir para irrigação, não adianta você partir para o confinamento, porque na hora que travar qualquer coisa dessa, o fumo é muito maior, o financeiro vai ser muito mais impactado do que se tivesse mais ou menos na larga, né? Então tem que tomar muito cuidado com os degraus aí da intensificação, como a gente sempre fala aqui, né? Perfeito. Doutor, bom, pessoal, hoje o assunto foi bem curto, era coisa, porque acabei de chegar de viagem, estava para o Maranhão, aí cheguei, até liguei para o Marcelo, falou, ó, se eu atrasar uns 5 minutinhos, você não dana, não. E aí optamos por esse assunto, por ser um assunto fácil de falar e rápido e prático, né? E aí, na sexta-feira, então, agora nós retornamos, né? E o assunto vai ser, já estamos entrando na primavera, dia 22 de setembro, agora entramos na primavera, então o assunto vai ser estação de monta. A gente vai colocar o post aí quarta ou quinta-feira, e aí a gente, então, na sexta-feira, às 19 horas, vamos estar falando aqui, então, de estação de montas. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, e já quiser deixar tanto da live de hoje, quanto da live de sexta-feira, fique à vontade aí, tanto na Vitorino Agrogestão, quanto na Potencial Pecuária, né? Então, doutor, fique à vontade para as suas considerações. Não, acho que você devia voltar a frase aí para terminar, a frase do Machado de Assis, para encerrar bem a live de hoje. Olha lá. Eu sei que Vossa Excelência preferiria uma delicada mentira, mas não conheço nada mais delicado do que a verdade. Show de bola. É fantástico, não? É show de bola. A hora que eu vi isso aí, eu falei, nossa senhora, isso cabe em todos os lugares, em todos os trabalhos, isso no seu dia a dia, isso até mesmo com você mesmo, até com os seus filhos, até com... É uma frase fantástica. Mas, cara, eu acho que tudo que nós estamos falando, esse foco, essa tentativa de levar a mostrar, não uma diretriz que a gente, né, acredita, é igual a gente falou na outra live, tudo não é separado, né? O que a gente vem mostrando, picado, né, mas isso tudo tem que ser trabalhado dentro de um plano de plano. Não, moçada, tudo tem que ser um organograma, né? Até aqui, tudo então os seus hábitos, os seus propósitos, a sua comunicação clara, assim como tem que ter o organograma de toda a empresa, e tem que ter o organograma também da capacitação, o que você tem que seguir e o que você tem que fazer para que isso ocorra. Isso tem que ser muito claro para todos os envolvidos aí, então, dentro da sua empresa. É um mapa, né, Luiz Carlos? É um mapa. Cara, isso aqui fazendo, você vai atingir, vai fazer. Então, eu acho que é isso aí, moçada. Isso Jabuti na Cilindro Pecuária aí. Acho que foi três grandes dicas e eu acredito que são muito mais difíceis do que manejo de pasto, do que suplementação, do que uma estratégia de nutrição, o que essas três pontuadinhas que nós fizemos aqui hoje, eu falo para vocês, vale muito mais do que manejo de pasto, muito mais do que suplementação. Então, acho que é um dos iniciais aí que deve ser muito bem pensado. E quanto mais tempo demorar para implementar, pode esquecer que todas as outras coisas, gente, desculpa falar, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Perfeito. Bom, então, bora descansar.
Sexta-feira, firme e forte aqui no mesmo bate local. Estação de Monta. Estação de Monta. Moçada, um grande abraço a todos, uma ótima semana, um bom trabalho. Fiquem com Deus e até sexta. Mande pergunta então aí para nós aí, para agilizar a live, fica mais legal também. Um grande abraço aí, moçada. Oscar, grande abraço, fica com Deus aí. Abraço, fica com ele. Vou encher mais uma hidroxicloroquina ali agora. Vai lá.